A este webinar. Eu não vou dizer boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, porque afinal este webinar ele vai ser assistido neste momento por vários interlocutores, que estão conosco, mas nós também vamos ter aqueles que vão assistir em um tempo distinto, diferente, e por isso que já nós entramos na primeira característica essencial do que é o webinar. Então, nós estamos transmitindo esse webinar via Facebook e também via plataforma do YouTube. Então, acho que é importante encaminharmos a questão se eu estou preparado, se eu estou aflito, como é que eu estou nesse momento de ser professor no contexto online? Porque, afinal, muitos de nós perdemos a nossa sala de aula neste momento. Então, o que acontece? Nós precisamos ser professor nesse contexto online neste momento. Se é por orientação de aluno, se é por questão de nós precisar preparar material para a escola. Mas como é que é essa sala de aula longe da escola, longe da universidade? E aí precisamos pensar que atividades e práticas de ensino eu posso desenvolver. E a primeira coisa que a gente vem na nossa memória é assim, poxa, eu vou fazer aquilo que eu já vinha fazendo. Tentar transportar daquilo que eu vinha fazendo no presencial para a educação à distância, ou para a educação online. E isto não funciona. Então nós precisamos avançarmos, precisamos compreender que precisamos pensar nas práticas, precisamos pensar como é que acontece a aprendizagem nesses meios digitais, ou como é que vai acontecer a aprendizagem de pessoas que não têm acesso aos meios digitais. Que infraestrutura digital tenho disponível? Eu, enquanto professor. Então, eu tenho um computador, eu tenho um smartphone, eu tenho internet, eu tenho apropriação tecnológica dessas questões, eu me sinto à vontade para olhar na câmera e fazer um vídeo. Então, que infraestrutura digital eu tenho e como é que eu posso utilizar? Com quem eu posso contar para me auxiliar nas dúvidas? Acabo de receber uma mensagem no WhatsApp, mas eu não consigo responder agora, do nosso vice-reitor, precisando auxílio no MConf, que é com quem o colega professor pode contar. Ele precisa de auxílio. Então, veja, independente de onde que nós estamos, se nós estamos na direção, se nós estamos como professores, se nós estamos como estudantes, se nós estamos como pais, com quem eu posso contar se eu tiver que tirar dúvidas em relação à questão tecnológica? Mas também tem questões que são pedagógicas. Então, qual é a realidade de acesso digital dos meus estudantes? Antes de qualquer proposta, nós deveremos debater qual é a realidade digital de nossos estudantes. Estou vendo aqui as mensagens chegando, agora estou conseguindo acompanhar aqui. Minhas telas já melhoraram bastante, a minha ansiedade também já diminuiu, que é natural, é meu primeiro webinar. Então agora a gente já pode ir alimentando essas questões, como é que vocês pensam em ser professor no contexto online. Eu imagino que vocês mesmos, essa comunidade que vai se criando, ela vai automaticamente um ajudando o outro nas respostas, porque o ser professor no contexto online me tira do centro. Eu montei uma proposta que é provocativa. Eu sou o sujeito que posso conduzir o processo. Então, mas eu, enquanto professor dentro desse contexto online, eu tenho que começar a pensar que os processos, eles iniciam e são mais horizontais. Esta aula não tem fim, mas podem ter certas demandas particulares de pessoas que estão nos assistindo neste momento ou que irão nos escutar, nos assistir, e vários colegas têm uma experiência maior do que o próprio Valmir ou de nossa equipe na
SEAD. E é este o contexto, esta é a provocação, por isto de fazer um webinar, de criarmos um contato, de termos contatos, de termos uma comunidade que pensa em conjunto e aprende com a pergunta do próprio colega. Porque ser professor no contexto online me desafia a pensar para o seguinte: como é que esse computador, o tablet, o smartphone, como é que eles perpassam nossos processos formativos e educativos? O que acontece? Muitos de nós, se não a grande maioria, ao longo de suas graduações, mestrados, doutorados, ou enfim, as suas formações na escola, não tiveram aulas, não tiveram atividades, não foram envolvidos em formações que ocupassem esta realidade digital que nós vivemos hoje. E será que nós pensamos, então, nós convivemos, né? Todos nós temos Facebook, todos nós acessamos YouTube, todos nós acessamos plataformas, diferentes redes sociais, conversamos com os nossos familiares, mas será que nós pensamos sobre como é que essa vivência com o outro, nessas interfaces da web, nos formam enquanto professores? Será que nós pensamos em como transformar esta vivência digital, nesse contexto da cybercultura, em material didático, em propostas pedagógicas? Então, temos desafios aí. E aí fica o convite para nós pensarmos nesses desafios. E claro, toda e qualquer discussão, debate, ela merece uma análise histórica. Precisa. Não há como nós fazermos uma projeção de como vai ser em 2021. Nós já vínhamos fazendo esta análise histórica. Então, se nós pensarmos lá na década de 70, o que é que nós tínhamos de acesso de materiais? Surgia lá a televisão, né? Computadores na década de 80, depois na década de 90, ali 94, 95, nós temos os primeiros computadores, começar a mandar as primeiras mensagens. Né? Nós pensamos que plataformas de aprendizagem, o próprio Moodle, o Teleduc, né? Roda, enfim, um conjunto de plataformas, eles vão surgir no final da década de 90. Isso é muito recente na história. Recente para nós que fizemos educação. Agora, pensar como utilizar tudo isso para meios educacionais é um desafio. Só que nós também tivemos um avanço, eu vi que o colega Paulo está aqui, Paulo da psicologia, nós tivemos avanços fortemente na psicologia da educação. Nós compreendemos, principalmente depois da década de 80, que era fundamental olharmos para as interações entre as pessoas, e não era o professor que transmitia. Nesse momento mesmo, não é o Valmir que está transmitindo. Nós temos a fala do Valmir, mas nós também temos os materiais que o Valmir preparou, mas nós também temos um chat que está rolando, ou seja, nós temos um conjunto de interações que vão avançando. E nós vamos perceber que aí Facebook, YouTube são plataformas recentes. Aí 2004, vamos ter aí a ideia da Web 2.0, em que todo mundo começa a se comunicar. Todo mundo consegue postar coisas. Não vamos discutir aqui a qualidade das coisas que nós postamos, né? Que é uma outra discussão. E nós então começamos a pensar a educação online nesse contexto de aproveitarmos estas interfaces, né? Essas interfaces que nós temos aí na década de 2000 em diante, essas interfaces em que um pode colaborar com o outro, formar comunidades, formar discussões. Mas isso é um desafio, principalmente para nós que somos professores que gostamos de falar. É meu caso. Eu gosto de falar. Eu vou para a sala de aula, eu quero mostrar coisas.
E ao longo do tempo eu preciso também me transformar enquanto professor, ser tombado enquanto professor e mudar a minha própria prática, escutar mais o estudante, porque o estudante tem acesso às informações. Eu não preciso levar todas essas informações. Então, nós estamos nesse contexto de todos estarmos conectados. Bom, eu vi que a Ana está aí, dele responder as perguntas, né? Dele interagindo. Que bacana ver que nós temos um grupo de professores que nos auxilia nesse processo. Importante, muitas metodologias ativas surgiram, aula invertida. Então, a aprendizagem, pensar ele como um processo ativo. Ativo como? Fazer pensar, e fazer produzir, e fazer comunicar. Né? Então, o estudante, ele aprende sim com o material que eu coloco no slide. Desde que ele fale sobre esse slide, desde que ele escreva sobre esse slide, desde que ele vá e cocrie a partir do material, ou eu cocrie a partir do que ele fala. Então, nós aprendemos com os objetos e as pessoas. Bom, a Núbia diz que é uma alegria estarmos conectados, né? É ótimo, né? Que bacana, sim, a conexão ela nos permite. E aí, o que nós temos? Este processo que precisamos pensar nesse 2020, como vai ser? Como está sendo? Nós estamos no cenário da cybercultura. Aliás, nós estamos em múltiplos ambientes, com múltiplos referenciais. Então, não posso eu aqui dizer que um referencial teórico é melhor ou pior que o outro. São diferentes. Então, o que eu vou mostrar aqui, tentar debater aqui, é uma perspectiva muito mais dialógica, interacionista. Essa é a perspectiva daquilo que nós acreditamos, em parte em grupos. Nós temos grupos que pensam de forma um pouco diferente, que bom, há necessidade de ter visões teóricas diferentes. Aliás, nenhuma teoria dá conta, já dizia o professor Maldano. Então, nenhuma teoria dá conta para explicar este processo que nós estamos vivendo. Agora, as teorias nos auxiliam a compreender. Então, se nós conseguirmos contemplar diferentes espaços, olha os tempos. Não pensem que nós vamos fazer aulas, preparar materiais para os nossos estudantes. Na segunda tu faça isso, na terça tu faça isso. Esse é um estudo direcionado. Não é educação online. É diferente. Então, nós estamos ainda muito próximos de tentar transpor, e é natural, eu também fiz isso, de tentar levar o que a gente faz no presencial para as outras formas de fazer, em modelos híbridos, online ou na própria modalidade EAD.